Caríssimas amigas, caríssimos amigos, muito obrigado. Vamos então, a partir desse momento, continuarmos nosso estudo sobre o tema Teoria da Salvação, página 83 da apostila, parte 2 desse assunto. Então, na aula anterior, nós falamos que salvação é um tema importante dentro da religião, né, dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade. Inclusive, se você estuda numa faculdade de teologia, né, uma das disciplinas da faculdade de teologia vai abordar necessariamente o tema salvação, né? E nós estamos falando, então, a respeito da salvação. Tá? Uma curiosidade assim que vale para quem gosta de show do milhão, né, fazer esses joguinhos de adivinhar não, né, mas de responder perguntas, e pode até perguntar para os seus amigos um dia. A palavra salvação, né, em latim, o latim ou grego, né, significa soter, tá? A palavra é soter, por isso que a teoria, o estudo da salvação é soteriologia, né, o nome desse campo de estudo. Por isso que na Bahia, né, todo mundo que nasce da cidade de Salvador, né, que é a cidade daquele que salva, Salvador, é chamado de soteropolitano, né, porque vem desse radical. Tá? E nessa aula vamos ver algumas coisas interessantes acerca da salvação. Primeiro item diz assim: o que são salvação relativa e salvação absoluta? Então, Seichonoye prega a salvação chamada salvação absoluta. O que é a salvação absoluta? É a salvação definitiva, né? É aquela salvação, usando um termo mais técnico, moderno, contemporâneo, aquela salvação que lacra, né? Ou seja, que finaliza. Tá? E essa salvação definitiva, lacradora, né, absoluta, é a salvação que nós chamamos de salvação absoluta. E a salvação relativa é uma salvação do momento, é uma salvação pertencente ao mundo fenomênico, porque aqui é o mundo da relatividade, né? Por isso que nós falamos salvação relativa. Tá? Se o mundo fenomênico, as coisas, né, podem ser bom para uma pessoa, boas para uma pessoa, podem ser ruins para outra, né? Aí tem a relatividade. Tá? Então, dar dinheiro para alguém que está precisando se torna um ato de salvação. Né? Agora, se dar dinheiro para alguém que tem dinheiro sobrando, aquilo lá, às vezes, não significa nada. Né? Para uma pessoa que está morrendo de sede, né, um copo d'água já é a salvação. Para uma pessoa que está intoxicada de água, né, dado o copo d'água, pode não ser a salvação. Então, nesse sentido, a salvação relativa depende muito, né, da situação. Tá? Então, essa é a salvação circunstancial. Mas a salvação que nós aprendemos, estamos estudando aqui, é a salvação da alma, é a salvação no sentido verdadeiro da palavra. Né? Isso que nós chamamos de salvação absoluta. Então, havia dito que eu iria indicar alguns textos, né, para quem deseja estudar um pouquinho mais, se aprofundar. Trouxe aqui hoje a Verdade da Vida, volume 1. Tá? Verdade da Vida, volume 1, na minha edição, na página 46, é bem na explicação da quinta declaração iluminadora. Logo depois da explanação, né, da apresentação da quinta declaração iluminadora da Seichonoye, tem o seguinte trecho. Usamos a expressão religiosa salvação da alma, porém salvar uma alma não significa, por exemplo, salvar um operário que esteja sofrendo por trabalhar arduamente numa fábrica, livrá-lo dessa situação e levá-lo a prostíbulos onde possa viver divertindo-se na ociosidade. Né? Salvação da alma é a salvação no seu sentido mais rigoroso. Então, a salvação da alma não é tirar a pessoa num estado de sofrimento fenomênico para colocar num estado de prazer fenomênico. Isso é, como eu disse, é uma salvação relativa. Tá? Porque mesmo a salvação relativa, às vezes, pode ser uma arapuca, né, para um sofrimento, né, bastante profundo. Tá? Salvação da alma é a salvação no seu sentido mais rigoroso, ou seja, aí sim a salvação absoluta, né, que faz com que a alma atinja o estado de total liberdade. Então, quando você entra, né,
no estado de salvação absoluta, você está no estado de total liberdade. Então, vamos ver aí algumas frases famosas, né? A verdade liberta. Então, olha que interessante, a verdade liberta nesse sentido. Atingimos o estado de total liberdade. Próprio de Deus ou Buda, ou de Buda. E aqui diz uma coisa interessante. Mantendo sua individualidade, características próprias de cada indivíduo. Tá? Então a pessoa consegue expressar livremente, mantendo a sua individualidade. Né? E a salvação da alma não depende de arranjos fenomênicos. Então não significa que quando entrar determinado dinheiro na conta, eu vou me salvar. Quando descobrir determinado remédio para a minha doença, eu vou me salvar. Não. Né? Eu já estou salvo desde o princípio. Independente, e já sou livre, independente das situações fenomênicas. É alcançado o estado de plena liberdade, em que aparece aquilo que desejamos e desaparece aquilo que não desejamos. Encerramos a aula passada dizendo isso, né? Que quando nós atingimos esse estado espiritual, naturalmente vem aquilo que é necessário, se afasta aquilo que é desnecessário e se reorganiza a vida fenomênica. Claro que para nós reorganizarmos a vida fenomênica é necessário também a nossa ação, né? O nosso agir. Mas aí o nosso agir vai estar dentro, né, dos conformes da sabedoria de Deus, dentro dos conformes, né, de um movimento de harmonização, de um movimento de integração com o todo. E por isso que vai acontecer o quê? As coisas vão ocupando o seu devido lugar. E quando nós realizamos essa organização do fenômeno, né, e cada um se ajusta em seu respectivo lugar, é o momento que nós atingimos, então, o estado de paz, o estado em que Deus está manifestado plenamente. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, entender que a Seichono prega não a salvação relativa, mas a salvação absoluta. Vamos fazer como se fosse um degrau, então? Né? Então, existem alguns degraus da salvação. Né? Qual que é a salvação, primeiro degrau? É você resolver o problema. Tá? Então, muita gente vem na Seichono porque tem determinado problema. Estou com um problema de doença, situação financeira, problema familiar, problema com o filho, né? Ou problema de dificuldades outras. Tá? E aí a pessoa aparece, vem na Seichono. Aí o preletor chega e orienta. E a pessoa faz aquela prática e resolve aquele problema. Houve a salvação? Claro que houve. Né? Mas essa salvação pode não ser ainda a salvação definitiva. Pode ser apenas uma salvação momentânea. É o que acontece em alguns casos. A pessoa pratica e se salvou, né? Resolveu o problema. Aí o que acontece? A pessoa para de praticar. Né? Volta a fazer as coisas como antes. Diz que tem um seriado aí nas redes, aí, ou na TV a cabo, eu não sei, que fala de Jesus, Maria Madalena, né? E um amigo meu, preletor, estava contando, né? Que Jesus foi lá e curou um homem, e depois esse homem estava lá praticando atos de corrupção de novo, né, fazendo maldade. E aí Jesus faz esse questionamento. Adiantou ter salvado essa pessoa, né, se a pessoa voltou a fazer as maldades de antes? Por isso que isso é uma salvação relativa. Tá? Eu fui na Seichono e encontrei uma preletora maravilhosa, um preletor maravilhoso, poderoso. Né? Ele é um taumaturgo. Né? O que é taumaturgo? Né? Taumaturgo é curador. Cura através do poder da oração, tem esse poder. Tá? E aí o preletor fez a oração e me curei. Graças àquele preletor que é da Seichono, então graças a Seichono eu me curei. Aí a pessoa fica doente de novo, vai lá, volta. Cadê aquele preletor, né, que me curou? Aquele preletor não está mais aqui. Né? Terminou o expediente dele no mundo fenomênico material, foi para o mundo espiritual, ou por algum outro motivo ele está viajando, né? Aí a pessoa fala, acabou minha possibilidade de salvação. Tá? Então a pessoa está apegada à salvação relativa. Então resolver problema é importante, mas é apenas o primeiro degrau. Nós precisamos, claro, ajudar as pessoas a superar esse primeiro degrau. Né? Por isso que a Seichono, por exemplo, faz esse trabalho tão importante, por exemplo, né, que é o trabalho de minimizar a fome no mundo. Porque isso é importante. Com certeza. Precisamos estender o ato, realizar atos de misericórdia. Então, a Seichono não é contra a caridade material. Então, esse ponto é bastante importante nós entendermos. Tá?
Mas o mestre fala, além da caridade material, existe uma caridade bastante profunda, que também é caridade, mas que tem uma força fundamental que se chama caridade espiritual, ou a caridade onde nós doamos ensinamento, doamos, né, a verdade às pessoas. Então, se nós não chegarmos a esse ponto, né, nós não faremos com que a pessoa suba vigorosamente os degraus do progredir infinito da sua vida. Então, se o primeiro degrau é a salvação do problema, a resolução do problema, o segundo degrau seria, talvez, a pessoa despertar para o fato, né, de que até hoje eu vim recebendo e agora eu preciso começar a doar para as pessoas, preciso praticar o amor. Então, quando a pessoa muda de polo e se torna um dedicado à iluminação, se torna uma pessoa que passa a realizar caridade, né, seja em retribuição, seja em gratidão, seja em manifestação do amor, essa pessoa já subiu um degrau a mais, né? Se tornou um bodhisattva. E, nesse sentido, é alguém que está no nível acima, né, da pessoa que fica só, meramente, parado naquela dimensão do só resolver problemas através da religião. Tá? Porém, muita gente diz assim, eu pratico caridade para acumular karmas positivos, porque, no fundo, eu tenho muito karma negativo na minha vida. Ou para ver se eu, que sou pecador, consigo me purificar através disso. Né? Então, a pessoa começa a cometer esses erros também. Por isso que é necessário subir mais um degrau, que é o degrau definitivo. Qual que é o degrau definitivo da salvação? Como nós dissemos agora. É o despertar para a imagem verdadeira. A sua imagem verdadeira, de que eu sou filho de Deus, sou perfeito. E a imagem verdadeira, a realidade do mundo e do universo. Somente existe Deus e o que Deus criou. Deus, natureza, seres humanos são unos, né? Vivem integrados. Eu e meus pais somos um só, né? Porque nós somos filhos de Deus. É esse despertar da imagem verdadeira que é o degrau definitivo. Vamos continuar aqui na apostila, né? A salvação é um processo que conquistamos somente depois de nossa partida para o mundo espiritual? Não. Né? Como nós observamos aqui, quando nós nos salvamos, nós reorganizamos a nossa vida. O pessoal fala muito assim, né? Quando a pessoa vai para o mundo espiritual, né? Olha, ele voltou para Deus, como se dissesse, enquanto está aqui, não está junto com Deus. E nós aprendemos que, segundo a Seichonoye, que rigorosamente, independente de onde nós estivermos, né, o reino de Deus não está nem ali nem aqui, como nós vimos na aula anterior, o reino de Deus já está dentro de nós. Né? Então, a morte ou a passagem para o mundo espiritual não é um portal para a salvação. Pelo contrário, é apenas um portal em que você sai do palco da vida e vai para os bastidores do teatro da vida. Tá? Então, isso que é importante nós nos conscientizarmos. Mas o mundo espiritual também não é fenomênico, por isso mesmo, porque o mundo espiritual é tão fenômeno como o mundo material. Tá? Então, o mundo espiritual, o mundo material, são duas dimensões desse teatro chamado mundo fenomênico. E como é mundo fenomênico, é reflexo da mente. Por isso, também, aquilo que nós aprendemos enquanto fundamento da salvação no plano material é o mesmo fundamento no plano espiritual também. Tá? Não existem fundamentos diferentes. Lá também, quando o espírito desperta para a verdade, né, quando ele descobre que não tenho mais coração, mas ainda sofro de doença cardíaca. Né? Eu sou um espírito sofredor. Ai, quanto sofrimento eu carrego. Achei que aqui no mundo espiritual ia ser tranquilo, mas o sofrimento continua. E a pessoa descobre que tudo isso é ilusão, né? E consegue entender, não existe pecado que tenha sido cometido, nem pecado a ser resgatado. Né? O júbilo que eu sinto, né, no mundo espiritual, que o ser, a alma sente no mundo espiritual, é igual ao júbilo que sente nós aqui encarnados, né, quando despertamos para essa verdade também. Por isso que diz a sutra, né, em sinal desse júbilo, fazem chover coros da verdade. Tá? E outra coisa importante, então, nós podemos entender que a salvação ocorre tanto aqui quanto lá. Por isso que oferecer palavras da verdade, né, aos nossos entes queridos,
a nossos antepassados, né, familiares, parentes, né, através das nossas orações, através das cerimônias e da prática diária na nossa casa. Esse oferecer oração, ele é bastante importante porque faz com que essas almas também no mundo espiritual adquiram liberdade espiritual cada vez maior através da conscientização. Tá? Eu gostaria de ir direto para o item F, depois nós vamos voltar para os itens anteriores, né? O item F traz aí 3 conceitos importantes. Salvação pelo esforço próprio, salvação pela força alheia e salvação pela força absoluta. Então, a Seichonoye prega a salvação absoluta e também a Seichonoye prega a salvação pela força absoluta. Qual que é a diferença de salvação absoluta e salvação pela força absoluta? Então, vamos entender vamos estudar tentando entender o seguinte. Se você pega as religiões do mundo, dentro da história da humanidade, você pode dividir basicamente, né, em 2 grupos, tá? Ou 2 formas de compreender o caminho da salvação. O primeiro grupo diz que a salvação é fruto do seu esforço, daquilo que você acumula com os seus esforços, né? Isso se chama teoria da salvação pela força própria. Então, por exemplo, no Zen budismo, o pessoal diz, eu quero me salvar. Você chega para o monge zen budista e fala, quero encontrar a salvação, né? Acenda uma vela para Buda, o monge vai falar, não, vai lá e medita, vai lá praticar o Zen. Ou, como eles dizem, sente-se. Né? Sentar lá significa praticar a meditação. Fique sentado. Né? Então, é o caminho da salvação nesse sentido, através do esforço. Tem certas abordagens espiritualistas que dizem isso também. A evolução espiritual, ou seja, a salvação da minha alma, depende dos bons karmas que eu vou acumulando. É através do meu esforço que a salvação aparece. Essa é a teoria da salvação pelo esforço próprio. Tá? O outro grupo qual que é? O outro grupo é o pessoal que apregoa a salvação pela força externa. O que é a ideia da salvação? Qual que é a ideia da salvação pela força externa? A ideia é a seguinte, são teorias, né, são formas de entender a salvação que diz o seguinte, o ser humano, por si só, é um ser limitado, profundamente pecador, profundamente impuro, então dificilmente ele vai poder por si só atingir um estado de salvação, porque ele não tem condições, né? Ele tem uma natureza já pecadora. Tá? Então, nesse sentido, se o ser humano quer se libertar e atingir a salvação, precisa da ajuda de um intermediário, precisa de ajuda de uma força externa, de uma ajuda, aqui no caso, ajuda de alguma divindade. Quando nós falamos assim, vocês já devem começar a mexer aí as informações que você já tem nas suas experiências, daquilo que você já ouviu na vida, aí você vai começar a entender o seguinte, então quer dizer que quando o pessoal fala, Jesus te salva, né? Você tem que se entregar a Jesus, porque só a força de Jesus vai te salvar, se você aceitar Jesus como seu Salvador, né? Nesse momento você está professando esse tipo de fé, a salvação pela força externa. Eu não tenho condições de me salvar, de me tornar justo através das minhas obras. Só a minha fé em Jesus faz com que Jesus me justifique. Justifica no sentido, me torne justo. Né? Através do seu poder, como diz o pessoal, através do sangue que correu pela cruz. Né? Então essa que é a visão. Mas isso não é exclusivo do cristianismo. Mesmo dentro do budismo, então lembra que eu falei na aula anterior, né, nas aulas anteriores sobre o budismo, existem várias formas de budismo. Mesmo dentro do budismo, tem um budismo que, diferentemente do budismo zen, né, que fala, pratique a meditação então para você se salvar, existe uma outra vertente que diz o seguinte, realmente o ser humano ele é pecador, não tem como se salvar. Precisa pedir ajuda de uma divindade, de um Buda. E graças a Deus, né, ou graças a Buda, tem um Buda que se ofereceu para salvar os seres humanos. Esse Buda é um ser iluminado, é um ser que se iluminou
há muito tempo atrás e se tornou Buda com a promessa de que iria salvar a humanidade, salvar as pessoas que evocam seu nome. E o nome desse Buda é Buda Amida, ou Amitabha. Então é um ramo do budismo que você vai ver que o pessoal, a prática desse budismo é a recitação do nome de Buda Amida. E você dizer assim, entrego-me a Buda Amida, entrego-me a Buda Amida, ou em japonês, né, Amidabutsu, então eles ficam recitando, Namo Amidabutsu, Namo Amidabutsu, Namo Amidabutsu. Né? Então se você for nessa vertente do budismo, chegando lá, falando assim, quero praticar uma meditação zen, eles vão falar assim, não tem nada de meditação zen aqui. Aqui é recitar o nome de Buda para encontrar a salvação. Ou recitar o título do livro, né, que é o Sutta do Lótus. Sutta do Lótus em japonês é Myoho Renge Kyo. Então eles ficam recitando Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Porque eles acreditam que ali tem a força que salva o ser humano. Isso é a visão da salvação pela força externa. É interessante, né, porque a gente vê o quanto essa formulação se repete nas religiões. Então não é uma exclusividade do cristianismo, né, ou do cristianismo protestante, dos evangélicos, dizer só a salvação só vem por Jesus. Porque ali no budismo também tem isso, a salvação só vem por Buda Amida. Tá? Aí vem aquela complicação, né? Aquele estreitamento. Você não vai aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ter que aceitar Jesus como o único Salvador. Como se dissesse, porque os outros são menores, os outros não prestam. Né? Então vem aí um ponto importante. Né? E a Seichonoye? É salvação pela força própria ou salvação pela força externa? As pessoas tendem a achar que a Seichonoye, como fala da importância da prática, é salvação pela força própria. Mas, olha como as coisas são mais complexas, né? As coisas são mais profundas. Se você pega a explicação detalhada da meditação Shinsokan, por exemplo, lá você vai encontrar Mestre Masaru Taniguchi dizendo que a Seichonoye tem essa postura de salvação pela força externa, porque no canto evocativo de Deus você diz, Deus da Seichonoye, né, Deus que se manifesta através da Seichonoye, protegei-me. Tá? Então você pede sim ajuda da força externa. Aí a pessoa começa a falar assim, agora não estou entendendo mais nada. Né? É a força própria, a força externa. Afinal de contas, quem vai me salvar? Né? E aí, Mestre Masaru Taniguchi nos explica. Isso tudo está, na verdade, da Vida, volume 27, capítulo 4. Né? Tem o título, Você Já Está Salvo. Depois vocês deem uma lida também, que é bastante importante nesse capítulo. Porque lá que o Mestre explica bem essa parte, né? Ele vai dizer o seguinte... O problema da salvação pela força própria é achar que a salvação é fruto do meu esforço. E não é. Né? Salvação é fruto da realidade de que eu já estou salvo. Esse é o primeiro erro. Então não é que eu vou me tornar salvo. Eu já estou salvo. Né? E outra coisa, outro erro. Quando fala salvação pelo esforço próprio, pelo meu esforço, surge o eu, surge o ego. Então surge aquelas pessoas, né, que praticam sofrendo. Né? Ai, pretor, não é suficiente. Né? Eu tenho que fazer uma meditação Shinsokan de 2 horas. Eu tenho que fazer 10 orações para os antepassados por dia. Né? Eu tenho que ler não sei quantas vezes determinado livro, como se fosse uma mortificação. Né? Eu tenho que ir andando ou de joelhos até a academia de Ibiúna. Então o pessoal começa a colocar assim um monte de coisa, e isso tudo é do ego que não se convence que já está salvo. Né? E fica esse apego, e isso não é bacana. Né? Claro que a Seichonoye prega a importância da maratona de sutra, da importância da transcrição da sutra, da leitura repetida dos livros, mas tudo isso é para aprofundar a nossa conscientização de que eu sou filho de Deus. Tá? Já vi gente falando, faço 49 dias de purificação da mente. Né? Para justamente poder me salvar, me libertar dos meus pecados. Aí depois que termina os 49 dias de purificação da mente, aí você pergunta para a pessoa, e aí, como é que está a sua vida? Está a mesma coisa. Por que está a mesma coisa? Né? Porque o foco estava no lugar errado. Então, a salvação pelo esforço próprio tem a arapuca, né? Tem esse buraco chamado o problema do ego, do eu. Tá? Salvação pela força alheia
é uma forma de pregar, né, que Mestre Masaru Taniguchi diz que é bastante importante, porque você justamente anula o falso eu. Não sou eu quem vive, mas é a vida de Deus. Não é eu que realizo minhas obras, mas é a força de Deus Pai. Então, essa anulação do eu é fundamental. Olha que interessante isso, né? Porque a nossa civilização, ela enfatiza, enaltece o eu, né? O eu acima de tudo. Mas aqui tem uma outra postura, é a anulação do eu. Essa anulação do eu que aparece na fé de apóstolo Paulo, que apregoou, né? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E foi o apóstolo Paulo que se entregou, né? Disse, foi o grande apregoador dessa teoria, né? Dessa ideia de que só Jesus salva e salva através da fé. Né? Isso é a teologia de Paulo, né? Paulo apóstolo, Paulo de Tarso. Tá? E mesmo na questão do Buda Amida também, né? O mestre fala sobre isso. Mais um livro aí para vocês, para todos nós estudarmos. Né? A Verdade da Vida, volume 12, capítulo 2. O que nos conduz ao paraíso? Né? O que nos conduz ao paraíso, ou seja, qual é a força que nos salva? Lá, Mestre Masaru Taniguchi explica bem sobre quem é Buda Amida. Tá? Então, essa postura de você se entregar, né? Anular o ego, né? E se entregar a algo maior, que é a essência da ideia da salvação pela força alheia, ela não é totalmente errada. Tá? É errado você achar que eu sou pecador até o fim. Talvez esse ponto seja um ponto que provoca uma distorção. Mas pedir essa ajuda, a misericórdia de Deus, não é errado. Por isso, pratique o canto evocativo de Deus várias vezes. Né? Deus, que dá vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Né? Deus, que manifesta através da Seichonoye, protegei-me. Né? Pratique essa oração várias vezes, porque ela é importante. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, tem um ponto aí que acredito que vocês já começaram a perceber. Né? Quando eu falo salvação pela força própria, força externa, existe um antagonismo, né? Uma polaridade aí. Existe o eu e a força externa, eu e o outro. Ainda estamos, talvez, no campo da relatividade, né? Ou de uma separação entre eu e o outro. Tá? Por isso que o mestre diz assim, embora eu aprecie, né, por causa da anulação do eu, que é uma forma de você anular essa polaridade, né, anular essa dualidade, né, que é a base da salvação pela força alheia, a Seichonoye apregoa que no mundo da imagem verdadeira não existe nem o eu nem o outro, existe um só, é um único ser que é absoluto. Por isso que a teoria da Seichonoye é salvação pela força absoluta. Tá? Salvação pela força absoluta. Nem força externa, nem força alheia, força própria. Jesus e a salvação pela cruz, o item E. Né? Jesus e a salvação pela cruz, no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, vocês vão encontrar o significado da cruz de Cristo. Então, por que a cruz de Cristo salva? Né? Porque quando eu volto a minha mente a Jesus, que é o momento que eu digo Jesus é o meu Salvador, né? Seichonoye acredita que Jesus é Salvador. E que Jesus nos salva se nós voltamos a mente a Jesus. Seichonoye acredita nisso. Talvez o problema está quando você usa a palavra é só, né? É o único. Tá? Na verdade, o princípio que Jesus prega é único. Isso a gente não pode ter dúvida. Mas a pessoa, o ensinamento, a porta chamada cristianismo não é a única porta. Então, cuidado para não confundir isso. Mas quando nós voltamos para a cruz de Cristo, nós nos purificamos e nos salvamos, porque a cruz de Cristo ela é uma representação, como diz o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno, né, da anulação do eu carnal. E aí surge o eu espiritual, o eu livre. Né? E esse eu livre, que é justamente o eu que é liberto. Tá? E esse é o significado justamente da cruz de Cristo. Tudo bem? É a anulação do eu carnal. Capítulo 5, Verdade da Vida, volume 23.
Salvação pela religião se traduz em libertação total do ser humano. É um outro capítulo, é um outro texto que eu recomendo também. Tá? Então, vamos entender bem o significado da cruz de Cristo. É a anulação do eu fenomênico. E aí ressuscita, surge aquilo que é eterno. Estamos chegando no final da aula. Então, entender o que é a verdadeira salvação, acredito que nós construímos a resposta a essa pergunta. Né? Verdadeira salvação é a salvação que surge mediante a conscientização de que eu já estou salvo desde o princípio e manifesto esse eu salvo e liberto em todos os campos, no meu dia a dia e na minha vida. Não apenas como consciência, mas também como ação. Tá? Por isso que o item C fala algo bastante interessante. Há relação entre salvação religiosa e as questões da atualidade? Sim. Salvação religiosa, embora tenha algo que tenha sido pregado há muito tempo atrás e vem sendo pregado ao longo desses anos, ele é bastante atual. Todos os problemas, mesmo os da atualidade, surgem em decorrência da ilusão. Né? Então, no momento que nós libertamos a nossa mente, realizamos a salvação, e aqui que é o ponto importante, né? Que bastante nós temos enfatizado ultimamente. Não adianta só a salvação individual. E nem ficar naquela coisa, primeiro eu, para depois salvar o outro. O importante é nós entendermos que eu faço parte do todo. E a minha ação precisa salvar o todo. Tá? Então, uma coisa bastante importante que nós devemos entender, né? Que quando nós despertamos para essa verdade, diz aqui, né, a página 337. Aliás, o livro A Verdade, volume 2, ela é inteirinha, recheada, né, acerca do que é a salvação, sobre vários pontos de vista. Então, recomendo também. Você é filho de Deus, não nasceu por sua própria vontade. Deus, a grande força cósmica, colocou você aí onde está. Você não está isolado de Deus e do universo. Então, você não está isolado do todo. Tá? Então, não adianta você dizer, importante é eu me salvar e o outro que procure a sua salvação. Não. Como bodhisattvas, vamos conduzir todos a salvação. E lembrando que quando nós falamos todos, inclui-se aí todos os seres. Por isso que a rogativa final da sutra, qual que é? Rogamos que as santas bênçãos desta atinjam a todos os seres vivos, né, e que todos manifestem a imagem verdadeira. Aí está a explicação dessa verdade. Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Por isso que a nossa salvação precisa ser traduzida também em ações concretas que levam a alegria, felicidade e prosperidade a todos os seres que vivem na face da Terra. Por isso, viver em harmonia com a natureza é uma consequência natural do nosso despertar para esse estado de salvação. Muito obrigado à atenção de todos. Foi um prazer enorme ao longo dessas aulas estudarmos com vocês as doutrinas fundamentais da Seichonoye e aqui no módulo 3, essa doutrina tão importante, né, esse ponto tão importante da nossa doutrina que é todas as religiões emanam de Deus universal. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado.